Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Eu Te Respondo. Esse é um programa onde eu tiro dúvidas dos profissionais da saúde, aqueles que gostam de terapia manual, que gostam de tirar os clientes das dores, sejam elas físicas, emocionais, do sofrimento. Eu sou Cíntia Manabe, especialista em chiatos há mais de 27 anos, e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar a raiz, a causa das dores na coluna com o Shiatsu Manabe e ter agenda cheia. E agora eu vou falar com o Fernando. Para mim ainda é uma dúvida, essa questão de sedação, tonificação, harmonização. Eu já perguntei para muitas pessoas e cada um me fala uma coisa, então eu não sei se dentro da sua abordagem do shiatsu você pensa nesses conceitos, pensa em modificar o toque, a manobra, pensando em sedação, tonificação, harmonização. Então, para mim, ainda é uma dúvida se quando eu estou procurando sedar é um toque mais demorado, mais profundo, se quando eu estou querendo tonificar. Então, eu gostaria de saber, né, sobre isso, sobre esses conceitos de sedação, tonificação, relacionado ao shiatsu, né? Tá. É o seguinte, em relação ao shiatsu, para você tonificar um ponto, a gente utiliza movimentos mais rápidos e seria mais assim o movimento da manobra do Tuiná, né? Seria uma coisa, porque o Tuiná usa muito, né? Esse toque, né? Mais rápido e a profundidade que muda, né? Na hora do toque, porque o shiatsu ele é um toque mais que você pressiona, a gente não solta, né? Do ponto rapidamente. E para você sedar um ponto, a gente aperta o ponto e segura mais tempo. Né, quando você pensa em tonificação e sedação. E também você pode utilizar o shiatsu no sentido horário, você tonifica um ponto, e no sentido anti-horário, você seda um ponto, tá? Mas como que é o toque do Shiatsu Manabe quando a gente fala em tonificação e sedação? Eu sigo as bases do conceito de tonificação e sedação, mas o que eu percebi ao longo da minha carreira? Que, vamos supor, o paciente tem uma deficiência de rim, por exemplo, e eu quero tonificar um ponto de rim. Aí vamos pensar, o paciente tem deficiência do rim, né? Porque deficiência de rim é vago, né? Ainda, tá bom, tá com deficiência do rim, mas deficiência do yin ou deficiência do yang, né? E aí, então eu penso, eu chego num diagnóstico, e aí vamos supor que esse paciente esteja com deficiência de yin do rim, e eu vou trabalhar um ponto para tonificar o yin do rim dele. Eu utilizo o raciocínio de tonificação e sedação do shiatsu? Sim, utilizo. Porém, eu só utilizo de acordo com cada paciente. Por quê? Porque, às vezes, para aquele paciente, um toque de tonificação de yin do rim pode ser tão incômodo para ele que ele pode piorar. Então, dentro do meu shiatsu, dentro do Shiatsu Manabe, eu adapto o toque para a necessidade daquele paciente, respeitando a lei de tonificação e sedação da base, porém, não deixando em primeiro lugar de respeitar aquele paciente como ele é e como ele está naquele momento. Por quê? Porque, como eu descobri isso? Eu descobri isso porque eu pensei em fazer uma coisa e na hora que eu fui aplicar não deu bom. E aí eu comecei a me questionar por que eu vou seguir tão rígido essa teoria do tonificar e sedar um ponto se
1, 2, 3, né? Uma coisa deu ruim com um, uma coisa é você começar a perceber que está incomodando vários, não é em todas as situações, veja bem, eu estou te falando de particularidades, mas eu falo, o básico é fácil, o difícil é você compreender algumas particularidades e os casos mais difíceis, né? Então, aí eu fui adaptando e associando, né? Porque dentro do toque eu gosto muito de fazer a leitura daquele paciente que eu estou atendendo. E aí, então, o meu toque dentro do Shiatsu Manabi, ele é adaptado para aquele paciente. Como melhor o corpo dele responde para mim. E aí você pode pensar assim, mas então eu posso fazer do jeito que eu quero. Não, não é bem assim também. Existe um fundamento. Eu acabei vendo fundamentos similares nos perfis, né? Porque ou o paciente vai estar no estado emocional X, Y, Z, A, D, né? E eu comecei a perceber que existia padrões e que todos, quando eu fazia o toque de um outro jeito, ele respondia muito melhor do que somente se eu seguisse a base de tonificação e sedação. Uhum. Deu para entender, sim. Eu já ouvi falar também de inversão ou respeitar o sentido do fluxo energético daquele canal, do meridiano. Desculpa, boa, estava esquecendo de falar. Existe também. Quando você trabalha a favor do meridiano, você tonifica, e quando você trabalha contra o meridiano, você seda. Uhum. Eu sigo essa base também? Também, mas é a mesma resposta. Eu aprendi essas teorias de tonificação e sedação, mas hoje em dia eu tenho que te dizer que eu sou bem desprendida um pouco disso. E por quê? Porque eu percebi que quando eu respeito o meu paciente como ele é, e dá muito melhor do que seguir um protocolo de tonificação e sedação, mas eu não desrespeito a teoria e eu utilizo, por escolha consciente, em muitos casos, essa teoria da tonificação e da sedação. Perfeito. Eu já tenho outra coisa na minha cabeça aqui, posso perguntar? Pode perguntar. Eu sempre tive dificuldades de sentir melhora quando o cliente, o paciente, apresenta contraturas, principalmente essas contraturas que ficam na região do trapézio, né? Eu já ouvi de colegas assim que diz que não, mas eu solto, eu libero, desmancho, eu sinto desmanchar, né? Eu, sinceramente, e é assim, eu já vi gente dizer, olha, você tem que colocar muita força, né? O pessoal que trabalha com algumas linhas de liberação miofascial, outras pessoas dizem, não, se pelo contrário, você não tem que colocar força, você tem que fazer um toque bem leve, ou você tem que aumentar a força gradativamente, ou você tem que girar. Enfim, cada um tem uma técnica, e eu já tentei algumas. Hoje, inclusive, eu atendi uma senhora, e ela tinha até o nome que agora me foge. Ela falou, eu tô cheia de... Talvez você saiba, no Japão... Nódulos? Não. De katakuri. Katakuri. Era uma senhora japonesa, ela disse, cheia de katakuri. E, enfim, eu sinceramente, eu nunca senti esse pluft nas minhas mãos, que as pessoas falam que sentem, se desmanchar, enfim. Então, eu queria saber se você tem alguma técnica, ou se você, ou pelo menos quanto a se deve ser forte, leve, gira, não gira, essa dúvida. Por que você escuta diferentes respostas? Você escuta diferentes respostas porque eu entendo que os terapeutas, eles, cada um tem o seu perfil também, e suas técnicas. É isso que você está me falando? Todos trabalham somente com shiatsu? Não. Pessoas que trabalham com diversas técnicas, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em diversas técnicas, cada uma tem a sua maneira de atuar dentro da técnica. Sim, só uma observação, assim, mas mesmo quem trabalha com shiatsu tem entendimentos bem diferentes, assim. Eu tenho um colega que disse que onde ele aprendeu, você nunca faz giro no toque do shiatsu. Ele aprendeu um shiatsu que é só de compressão.
uma escola que tem aqui em São Paulo, muito antiga. O shiatsu tradicional é somente pressão mesmo, né? Foi assim que ele aprendeu. Eu diria que dentro da terapia manual, eu diria que todas as respostas que você recebeu dos seus colegas, todas as respostas eu concordo com todos eles. Eu concordo que aquele que fala que tem que fazer mais pressão é onde você tem mais resultado. Eu concordo com aquele que fala que tem que fazer um toque de shiatsu mais sutil, dá mais resultado. E eu concordo com aquele que fala, todos os exemplos que você me deu, eu considero todos verdadeiros. Mas, agora eu vou te falar uma coisa que eu penso em relação a tipos de toques, e se você quiser eu separo para você, visão do shiatsu e fora do shiatsu, dentro do que eu tenho experiência. O maior segredo quando você pergunta de toque que dá mais resultado, aquele toque que dá mais resultado é aquele toque onde você tem a percepção daquilo do seu paciente, daquilo que você está palpando. Então, vamos supor, você estava me falando, por exemplo, de tensão no trapézio, tensão na cervical. O melhor resultado é quando eu respeito todas essas respostas, porque para mim todas são verdadeiras, mas para mim o verdadeiro toque é a soma de todos. Entende por quê? Porque quando você sente como o paciente está, através do seu toque, e você vai dando o toque, a pressão que aquele corpo pede, né? A gente tem que respeitar os fundamentos de cada técnica, sim, mas eu vou te dar um exemplo de terapêuticas diferentes. Por exemplo, eu sei fazer drenagem também, né? Já fiz alguns cursos de drenagem e a minha paixão está dentro do shiatsu. E dentro do shiatsu, se você fizesse essa pergunta para mim há alguns anos atrás, eu diria para você que eu sou favorável do toque pesadão. Minha escola foi no Japão, e lá o toque era muito pesado. Os japoneses gostam de uma massagem forte, e quando eu cheguei aqui no Brasil, no começo, eu tive um monte de reclamação. Por quê? Porque os brasileiros não aguentavam a pressão com a qual eu trabalhava lá. E aí eu tive que me readaptar para o perfil do brasileiro. E aí você já vê que já tem uma diferença. Olha que interessante. O toque é diferente para um japonês do Japão e que vive lá e que está acostumado com massagem, e o toque para o brasileiro já não é o mesmo toque que o japonês, porque eu tive muitas reclamações a princípio, e aí eu tive que adaptar o meu toque para os brasileiros. E aí, então, se fosse anos atrás, eu te responderia que o toque mais forte é mais eficaz. Porém, com o passar dos anos e com a diversidade de pacientes e diversidade de queixas e patologias e tudo mais que eu fui vivenciando, eu fui percebendo que você consegue resultado com toque pesado, com toque médio e com toque sutil dentro do shiatsu, por exemplo, mas você tem que saber qual dessas pressões que você vai aplicar para aquele paciente. O resultado é mais eficaz e mais rápido. Você usa menos tempo da terapia, você se cansa menos, você tem que se desgastar menos quando você acha o toque ideal para cada paciente, entendeu? E eu não gostava, durante uns anos da minha vida, fazer drenagem. E por quê? Porque eu aprendi a drenagem, como todo mundo aprende, e quando que a drenagem passou a ser mágica para mim? Quando eu comecei a sentir nas minhas mãos o momento que aquele corpo começava a drenar. Então, a maior preciosidade do toque, seja de qual terapêutica for, hoje eu tenho essa visão, esse pensamento, não importa se você trabalha com quiropraxia, se você
é acupunturista, se você trabalha com shiatsu, se você trabalha com drenagem. A preciosidade de um toque está quando você consegue sentir o seu paciente, adequar o toque para aquele paciente e sentir o efeito da terapêutica na sua mão, porque daí você sabe o que está acontecendo, sabe que está funcionando, entende? Então, eu não conseguiria te dizer qual que é o melhor toque, com mais pressão, menos pressão, média pressão, dentro do shiatsu. Eu diria para você que hoje eu atuo com todos os níveis de pressão dentro do meu shiatsu, depende do paciente. É interessante, né? O corpo do japonês parece que o shiatsu foi feito, né? Porque o corpo do japonês, estrutura física, é perfeito para aplicação do shiatsu, né? Parece que todos os caminhos, principalmente quando você pensa nas costas, assim, eu acho muito mais fácil fazer a aplicação das manobras ali de meridiano da bexiga quando se trata de um japonês do que o corpo. Então, geralmente, me parece uma estrutura de paravertebral um pouco mais larga, com um pouco mais de rigidez, mais firme, que me permite realmente um toque mais forte, assim. É difícil encontrar um corpo de japonês que tenha aquele paravertebral ondulatório, assim, que você aperta e ele vai para um lado, vai para o outro. Quando a gente vai atender aqui, o corpo do brasileiro, parece que é um corpo diferente, né? É que eu não diria que é diferente, porque eu encontro vários ocidentais com o corpo de um oriental. Isso tem muito a ver com quem o paciente é. E por que você percebe essa diferença? Isso tem a ver com padrões culturais, da maneira como foi educado, vamos dizer assim, o padrão de educação dentro daquela família, entendeu? E aí isso vai refletir dentro do corpo. O corpo, ele somente traduz aquilo que o paciente é e sente. O corpo, ele te passa mensagens, de como aquele paciente é, aquilo que ele sente, né? E é isso que eu considero uma das coisas mais importantes para tratar o paciente, você ter o olhar para, de fato, quem é aquele paciente, qual a patologia dele, qual o desequilíbrio dele, o que ele veio buscar, como você tem que atuar com ele, de acordo com associando todo o embasamento do conhecimento, né? Porque eu falo nenhuma base teórica do que eu tenho conhecimento, eu sempre sigo essa base teórica do conhecimento, sempre, porque aí moram pérolas. Mas é fato que padrões culturais também vão gerar tendências diferentes, né? Assim como patologia. Por exemplo, quando a gente fala de fibromialgia, a fibromialgia é uma patologia que atinge muito mais mulheres que homens, né? Uma outra coisa típica do oriental. O oriental, ele tem mais uma retificação da coluna cervical, que na cervical a gente tem que ter, né, aquela curvatura normal, fisiológica, e dentro do oriental você vai encontrar muito mais orientais com a retificação, com menos curvatura da cervical. E aí é uma questão de raça mesmo, né? Então, a raça, a cultura vai interferir também dentro do físico do paciente também. Mas lembrando que mesmo dentro, não é porque uma raça, um país tem uma característica, a gente pode encontrar características japonesas dentro de um corpo de um brasileiro bem ocidental. Uhum. Isso é entender, né? Entender e perceber essa particularidade de cada ser humano mesmo, de cada paciente, cada cliente que a gente atende, porque cada um é cada um. Mas aí você vai vendo que vão formando padrões, né? Sim. Meu pedido de orientação é porque nessas semanas que se passaram, eu fiz o atendimento em uma empresa com Quick Massage, e é de costume, assim, depois que eu faço o trabalho, geralmente eu peço um feedback, se não vem, né, se não vem eu peço, eu pergunto como que foi, o que acharam, enfim. E o feedback que eu recebi foi assim, a pessoa disse, olha, gostamos muito, todos gostaram muito do trabalho, só achamos você muito sério, né?
E, num primeiro momento, eu fiquei pensando assim, né? Porque eu realmente acho que se fosse pensar num perfil extrovertido ou introvertido, acho que eu sou introvertido, mas no meu atendimento eu não consigo encontrar nenhum momento de uma seriedade assim que seja algo parecido com um mau atendimento, né? De tratar as pessoas mal, de ser, enfim, né? Essa seriedade não podia ser de uma cara fechada, de receber as pessoas mal, de rabugice, né? Porque essa não é característica do meu trabalho, assim. Enfim, aí passou. Eu voltei lá num outro momento para atender novamente e recebi o mesmo feedback. Eu falei, e aí, como que foi e tal? Gostamos muito, tudo legal, ótimo, maravilha. Só continuamos achando você muito sério. E aí eu fiquei pensando, porque eu falei, bom, numa primeira vez, ok, né? Não me conheciam. Às vezes pode ser que tinha um outro profissional que estivesse lá antes de mim, que fosse mais extrovertido, então fizeram essa comparação, né? Mas depois que já me conheceram, eu fiquei mais atento nessa segunda vez para receber as pessoas melhor, para ser, né, mais receptivo. E mesmo assim continuaram me achando sério. Falei, bom, então agora esse sério já me parece um jeito, assim, um jeito mais educado, né? Mais com cuidado deles me falarem que eles não estão gostando, né, da forma de recebê-los, da forma de tratá-los. Assim, acho que não é só uma seriedade, acho que eles estão querendo realmente um acolhimento ou uma forma de tratá-los de um outro jeito, né? Então, eu parei para pensar que como esse local que eu estou é um local onde eu sou visto, eu sou observado durante o meu trabalho, talvez essa seriedade que eles viram, que eles estão falando que pode ser outra coisa, né, não seja só séria, seja não apenas no momento de recebê-los, no momento que eles chegam, no momento que eu me despeço, pode ser no momento que eu estou atendendo. Porque eu vi vídeos e fotos minhas atendendo, e realmente, quando eu estou ali atendendo, eu não sei se eu entro num estado de concentração, ou enfim. Porque eu não posso dizer que eu estou ali, ai, que saco, né? Ou que, tipo, minha expressão está de algo. Pelo contrário, eu jamais atendo com a cabeça dessa forma, né? Tanto que, na maioria das vezes, quase sempre, eu saio fisicamente muito cansado, mas mentalmente muito inteiro. Porque quanto mais tempo eu permaneço atendendo, é como se eu estivesse num processo meditativo, assim, eu saio mentalmente muito bem, porque fico ali focado, né? Então, eu não era esse meu posicionamento mental, de eu estar chato, tá? Mas eu fico sério, eu fico com a expressão meio derrubada, assim, né? Tá. Parece até que eu tô triste fazendo essa massagem. Então, enfim, é isso que eu queria saber, né? Se você tem ideia do que seja esse sério que eles estão se reportando, né? Eu acho Que que venha a ser assim, isso. né? Em primeiro lugar, Fernando, eu acho que assim, é isso. Quando uma pessoa faz uma observação, e aí depois mais uma, aí leva a gente para uma reflexão, né? Mas, quando você vai recepcionar um cliente, é muito importante o sorriso, né? Porque, vou te dar um exemplo, por exemplo, vamos supor que vou te atender agora. E aí eu falo assim para você, olá, Fernando, tudo bem? Então vamos lá que eu vou te atender, né? Veja a impressão que você ficou. E agora eu vou fazer uma com sorriso. Olá, Fernando, tudo bem? Vamos lá que agora eu vou te atender. Até mesmo porque o sorriso, existe até a terapia do sorriso, né? O sorriso, ele é terapêutico. E o paciente, o cliente, quando vem nos procurar dentro da nossa profissão, que trabalhamos com terapias manuais, com terapias terapêuticas para ajudar, né, as pessoas que nos procuram, o sorriso, ele tem uma mensagem mais acolhedora, né, do que quando a gente recepciona o nosso cliente mais sério. Então, a minha dica é que a partir de agora você lembre e você sorria para o seu cliente quando for atender, né? É o primeiro contato.
É aquele primeiro momento que o cliente olha para você, recepcione ele com um sorriso. Isso tem, sim, a ver com a sua personalidade, porque você acabou de falar que você é uma pessoa introvertida. E aí também tem um outro ponto de vista. A pessoa introvertida, ela... o que acontece? As pessoas que olham assim para você, tem 2 pontos de vista, ao meu ver. A pessoa que fala isso para você é uma pessoa que não tem a sensibilidade de enxergar quem realmente você é. Porque se ela enxergasse o ser que realmente você porque a gente não tem tanta intimidade, mas você não é uma pessoa desconhecida para mim, mas eu consigo ter um olhar um pouquinho mais profundo para o ser que você é, e aí eu não te julgaria, entendeu? Porque você sorri ou porque você não sorri. Então, o julgamento do lado de fora vem pela falta de sensibilidade do outro perceber o que você tem de bom dentro de você, e aí não precisaria, né, desse sorriso todo, mas, ao mesmo tempo, também tem a parte mais business também, comercial, né? E quando você fala de um comportamento mais comercial, nenhum funcionário recebe nenhum cliente com um sorriso no rosto, entende? Então, tem a parte mental, racional, que eu associo mais com business, né, de você recepcionar as pessoas com um sorriso, mas, ao mesmo tempo, também tem o lado da pessoa que está te julgando de não ter o olhar para o ser que você é, entende? Mas, via de regra, vamos dizer assim, a gente, como profissional da saúde, que ajuda outra pessoa, ela vai se sentir muito mais acolhida e ela se sente mais à vontade de se entregar para o seu tratamento com um sorriso do que quando a gente está mais sério, né? Isso em qualquer área, isso em qualquer profissão, eu penso assim, né? Então, e lembra, o sorriso, ele é terapêutico, né? Então, o sorriso, ele é terapêutico. Um paciente que está com uma dor, receber um sorriso é melhor do que receber uma cara mais séria, mais fechada. É exatamente isso que essa simulação que você fez, eu acho que vai bem de encontro realmente com o que está acontecendo, porque eu jamais recebo alguém, sabe, aquela expressão de tipo, que safo, você está aqui. Isso jamais. Eu vou acrescentar mais uma coisa. Uhum. Só que agora, mesmo quando você se avaliou vendo, trabalhando, quando você está atendendo, daí eu acho que vale mais você não se preocupar com o sorriso, entende? Uma coisa é quando você vai recepcionar o cliente, aí sim é importante o sorriso. Mas se você não lembra de sorrir porque você está concentrado no seu atendimento, penetrado no seu atendimento, nessa parte eu não diria para você ser mais comercial, vamos dizer assim, entendeu? Mas é a mescla, vamos no meio do caminho. Existe a importância do sorriso pela parte business comercial, mas também existe a parte terapêutica dentro do sorriso. Então, como existe a parte terapêutica e a gente trabalhando dentro da área da saúde, vamos colocar, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar sorrindo para recepcionar um paciente. Mas agora, quando você está atuando, não. Uhum. Quando você está atuando, você está conectado com aquilo que você está fazendo. Eu não diria para você ficar sorrindo, se forçando ou tentando lembrar de um sorriso de uma forma desnecessária. Você está ali atendendo. Maravilha. Mas eu acho que é isso mesmo. Não estava... Eu estava apresentando uma seriedade mesmo. Bom dia, tudo bem? E está faltando esse sorriso. Então, e o que acontece? Mas o que acontece, por exemplo, tudo depende dos olhos de quem vê. Então, pode ter clientes que olhem para isso e falem, eu não quero passar com aquele terapeuta, não. Ele tem cara de bravo, ele é meio mal-humorado, e pode ter clientes que olhem e falam, nossa, olha aquele cara, ele é sério.
ele se conecta no atendimento. Então, sempre em tudo na vida, tudo depende dos olhos de quem vê, do óculos que você está usando, do nível, do grau de lente, entendeu? Cada um é diferente do outro, entende? Então, não existe o certo ou o errado, mas em relação a recepcionar um paciente com um sorriso, eu acho isso importante. Maravilha. E, mais importante ainda, quando você traz esse sorriso verdadeiro mesmo do coração. Sim. Tá bom? Perfeito. Tá Obrigado. bom? Muito obrigada a você, querido.